Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Entrevistas. No programa de hoje vamos falar sobre os movimentos estudantis e a influência deles na formação cidadã de um jovem. E para falar mais sobre esse assunto, o convidado de hoje é o professor de História, pós-graduado em Sociedade, História e Cultura, Marcos Delgadinho. Olá, boa noite, professor. Seja bem-vindo. Obrigado. E para introduzir o assunto, vamos ver a matéria da repórter Ana Carolina Simões a respeito dos estudantes. O movimento estudantil é uma organização na área da educação. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, é quem reúne as organizações do movimento estudantil brasileiro, defende os interesses dos estudantes, promove campanhas específicas e também participa, historicamente, dos principais debates e lutas do país, como a defesa da democracia, da educação e do patrimônio nacional. O ano de 1968 ficou marcado pelas várias conquistas sociais. Nesse mesmo ano, os movimentos estudantis se consolidaram como mobilização social que pedia ao poder público que reivindicassem os seus direitos com relação à educação. Os movimentos foram tão importantes que seguem ativos até hoje, nas universidades e nas escolas. Em maio de 68, uma greve geral se estabeleceu na França. Começou com uma série de greves estudantis que pediam reformas no setor educacional. O movimento cresceu, surgindo também a greve de trabalhadores, que balançou o governo. A manobra política fez os trabalhadores voltarem às fábricas com promessas de aumentos salariais, assim desmobilizando os estudantes. O movimento francês é um marco porque ele estimula as juventudes pelo mundo afora, os movimentos estudantis, os movimentos populares de forma geral, a partir num sentido de luta contra-hegemônica, propondo alternativas aos modelos de desenvolvimento pelo mundo afora. Atuando na chamada base do movimento estudantil, o diretório acadêmico existe em cada curso da universidade, atendendo aos problemas gerais e desafios no seu interior. Realizam atividades de mobilização, luta por melhorias no ensino e na estrutura acadêmica, caloradas, atividades culturais e ações ligadas ao movimento nacional dos estudantes. Então, o diretório acadêmico, basicamente, ele trabalha de uma maneira horizontal. Nós decidimos os rumos que nós queremos tomar na nossa universidade, na escala local, aqui na nossa instituição mesmo, e em outras escalas, por exemplo, escala estadual, escala nacional. As atléticas são associações esportivas organizadas por curso ou universidade que congregam estudantes atletas da instituição. Cabe a elas organizar campeonatos esportivos internos e selecionar equipes das mais diversas modalidades para disputar jogos universitários dentro da instituição de ensino, entre instituições e em jogos universitários municipais, estaduais e nacionais. A principal importância da União das Atléticas é a integração entre os alunos. A gente conseguiu juntar 9 cursos de áreas totalmente distintas, que nunca tiveram uma parceria anterior, e atualmente a gente consegue fazer campeonatos esportivos, eventos festivos e todo mundo conversar, todo mundo se divertir. O Grêmio Estudantil é uma entidade que representa o conjunto dos estudantes de uma mesma escola do ensino fundamental, médio ou técnico. O Grêmio possibilita a discussão sobre os problemas gerais ou específicos das instituições de ensino. Para Eline de Gomes, o Grêmio ajuda em questões que integram os alunos e os profissionais da educação. Ajuda a fazer os alunos abrirem a mente e terem a consciência que pode prejudicar não só a eles, e sim a toda a escola, todos os funcionários. Vimos que uma série de movimentos estudantis movimentou a França no ano de 1968. Você acredita que isso teve uma influência muito grande para os estudantes a sair nas ruas com mais vigor? Com certeza. A década de 60 ela é marcada por grandes transformações, né? Do âmbito político, principalmente, e cultural, por que não dizer assim. E no caso do movimento de 68, os alunos, insatisfeitos com o sistema educacional na época, inflexível, saíram às ruas, a Universidade Nanterre, e ganharam as ruas. Depois, com a repressão do governo Charles de Gaulle, eles receberam apoio até de Sorbonne, dos estudantes da Universidade de Sorbonne, né? E a coisa ampliou de uma forma geral, em que mais de 10 milhões de franceses
Depois paralisaram o país totalmente, inclusive chegando isso daí até o Brasil, no caso, que depois vai ter a marcha dos 100 mil até. Antes disso, há aquele fato do restaurante Calabouço, onde os estudantes exigiam a melhoria, a diminuição da alimentação, do preço da alimentação, custo da alimentação, onde um estudante, até nesses protestos violentos, na repressão do governo, um estudante Edson seria assassinado, morto, né? E então ganhou as ruas. Então isso daí já mobilizou, já na época o povo exigia mudanças, não só no Brasil, mas também no mundo. E aqui no Brasil, quais foram as principais contribuições dos estudantes no período da ditadura? E o que isso fez para trazer os atuais movimentos de hoje? A contribuição dos estudantes é essa própria união da consciência coletiva que eles tiveram. O dado momento na época da ditadura, diferentemente, os intelectuais também entraram junto, no caso dos estudantes, e outros setores da sociedade também engajaram nesse movimento. Justamente no ano de 68, a instituição, para reprimir esses protestos, o ato institucional número 5, né, do governo militar, para coibir. É claro que sempre se dava um jeito de driblar essa censura, no caso, né? E os movimentos estudantis com essa consciência ganharam uma amplitude muito grande, como disse no vídeo, que chega até os dias de hoje. A força do jovem, ela é muito grande. Precisa, sim, uma conscientização política para isso, de ser direcionado, mas saber o que está pedindo, para também não se perder no meio do caminho, né? Mas uma consciência política. Certo, e como nós vimos na reportagem, a UNE ela tem o papel de organizar os movimentos estudantis do Brasil afora. Você acredita que eles têm os mesmos propósitos desde o início até hoje? A UNE mudou, claro, a sua concepção da época da ditadura para os dias de hoje. O que a gente pode dizer que pode permanecer é essa conscientização, essa luta pela melhoria do ensino, de um modo geral, seja um ensino público ou privado, correto? Não estamos mais assim pedindo mudanças exageradas no sistema político. Algumas situações que permeiam a mídia, no caso, como os atuais problemas de corrupção que nós temos, é uma pauta também que a UNE poderia ser engajada na mobilização e conscientizar esses alunos. No CREME estudantil que nós temos nas escolas também, nós procuramos direcionar o foco deles para uma melhoria naquele ponto da escola, onde eles acham que precisa ser melhorado. Há limitações, sim, estruturais e, no caso, até financeiras. Mas todas as escolas promovem uma eleição com chapas, suas propostas. Esse ano mesmo minha escola teve o Grêmio já eleito, sim, com alguns alunos críticos, temos alunos bons, com uma visão muito boa. O que falta é isso que eu disse, um pouquinho mais de conscientização. É o que está pecando atualmente. Então agora nós vamos ter algumas participações de alguns alunos, vamos ver a primeira pergunta. Pensando no movimento estudantil em escala nacional, quais seriam hoje as pautas postas e priorizadas por esse movimento? Distribuição de renda do PIB para a educação, cerca de 10%, que é uma das pautas que a UNE está pedindo também. Foram muitas pessoas para a rua no meio dos estudantes e houve atos de vandalismo, claro. Nem todos, né? Obviamente a maioria queria sim protestos, reivindicações justas, certo? E no caso da educação no Brasil, questão de investimento também e valorização dos docentes, para que os discentes tenham também uma qualidade de ensino de um país que, digamos, como potência mundial, que nós almejamos algo, uma cadeira, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, mas como nós vamos conseguir isso com tanta defasagem, né? Então é necessário, dentro da universidade, que os estudantes cheguem até os seus reitores também, tenham esse canal de comunicação e sejam ouvidos, porque senão fica de baixo para cima apenas. Então todos teriam que ser ouvidos, propostas pertinentes ao assunto, desde
que não fuja muito também do sistema para não se perder o foco. Certo. Vamos ver mais uma participação, então? Como atuam e se existem os movimentos estudantis dentro das universidades particulares, né? De que forma que esses movimentos atuam em prol do aluno socioeconomicamente vulnerável? Tem a questão da regulamentação da lei de cotas, correto? Ou programas de financiamento para o curso que o aluno almeja ou está cursando também. Então, de uma forma geral, o aluno tem que batalhar pelos seus direitos. Calado, não vai conseguir nada. Então, é preciso se mobilizar, tendo esses diretórios acadêmicos, reivindicar quantas vezes for necessário, para que não se perca também isso daí. É necessário, claro, que os reitores, a universidade, a gestão, deem esse canal, essa abertura. Acredito que aqui no Oeste tenhamos uma liberdade de comunicação, né, dentro do que pode ser oferecido. E quais que são essas maneiras que as universidades e as escolas podem influenciar e ou ajudar esses movimentos estudantis? De que maneira? Isso. Reivindicando, lutando, pedindo mesmo, não há outro meio. Certo. Então vamos ver mais uma pergunta. Por que o movimento estudantil ele não caminha mais com as próprias pernas, né? Ou por que a maioria dos movimentos estudantis está vinculado a algum partido? Então, este é um problema. Todo partido teria sua ideologia partidária e o aluno, claro, ou a pessoa que se filia a um partido, automaticamente verá a afinidade que ele tem com aquele respectivo órgão. O que ele vai querer radicalmente dentro de um partido, às vezes, não é muito salutar. E partindo, talvez, para um confronto, digamos assim, onde haja feridos, como há poucos dias atrás vimos, a repressão em São Paulo, tudo. Então, os estudantes de antes, na década de 60, todos tinham uma base ideológica, é claro, principalmente marxista em alguns setores, durante a Guerra Fria, no caso lá em Paris. E no Brasil existem N partidos políticos e todos, claro, procuram o seu interesse e o seu lugar na política. É necessário que às vezes um estudante precise ter um partido? Nem sempre, mas caso ele se filie a um partido, que ele procure ver as propostas que lhe serão oferecidas. Ou sem partido mesmo, né, para que ele possa concorrer às eleições e com isso até modificar algo no sistema, digamos, educacional. Ou outros assuntos também que de natureza social. Você vê alunos participando de mutirões de saúde, correto? Como, por exemplo, da dengue. Então, isso daí são canais, ou são meios que o aluno pode chegar até a sociedade também. E para ele reverter em benefícios também. Certo. E referente às manifestações nas redes sociais, como o Facebook, o Twitter, o Instagram, como que isso pode influenciar? Hoje em dia, a mídia realmente ela tem um grande poder de penetração nas casas, né, no comércio em geral. Se você programa encontros pela internet, em determinado local e horário, o pessoal vai e se reúne lá. Então, é uma ferramenta que, usada convenientemente e, consequentemente, para o bem, ela vai ter um efeito muito grande mesmo. Você vê transmissões online já do que está acontecendo, coisa que antes você via na década de 60 só por videotapes, como eles diziam, né? Ou através do cinema. Hoje você tem online o que está acontecendo, as manifestações. E é muito importante nas mídias, qualquer tipo de mídia, isso daí. WhatsApp também o pessoal usa muito, né, para se comunicar. Enfim, a era que agora o mundo se torna pequeno. Não há mais fronteiras. E qual é a principal diferença das manifestações atuais com as manifestações do passado? Um pouco de visão política. Atualmente, isso precisa ser resgatado para a sociedade brasileira. Em escolas,
Eu digo, nas minhas aulas mesmo, eu procuro colocar diferentes visões. Não há uma visão só, a dona absoluta da verdade. A pessoa, cabe a ela depois discernir aquilo que para ela serve. Então, você mostra o lado, digamos, do vencedor no conflito e o lado do vencido, né? E aí o aluno passa a ter as suas conclusões. Eu ouço muito eles e, a princípio, alguma opinião deles que possa ser intempestivo, que do jovem é algo intempestivo, ele lança aquela resposta, mas ele precisa ser moldado apenas para ser direcionado para o bem comum. Como que é o trabalho em sala de aula em relação à política? Nós temos liberdade de expressão. Eu defendo isso veementemente nas minhas aulas. Todos têm o direito de se manifestar, de expor sua opinião. Inclusive um tema, eu posso dizer, fugindo um pouco do assunto sobre pena de morte, eles debatem muito, mostram os parâmetros que eles precisam se adequar. Nessas reivindicações também de sair à rua, não sair por sair. Como eu disse, perde-se o foco disso. Então você vai para a rua para quê? Pedir o quê? Para quê? Onde você quer chegar com aquilo? Então daí você vai tirando suas conclusões, né? Dentro da sala de aula nós debatemos muito isso. Certo. Então essa edição das entrevistas fica por aqui. Eu agradeço muito a sua participação. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço a todos vocês pela companhia. Até a próxima.